Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai investigar um daqueles mistérios da vida, sabe? Uma coisa bem humana. Por que será que a gente vive repetindo os mesmos erros, mesmo quando não quer mais? É uma frustração que, nossa, quase todo mundo conhece bem. A pergunta que guia a nossa conversa hoje é exatamente essa. Por que uma pessoa se vê presa, andando em círculos, caindo nas mesmas armadilhas de novo e de novo? Parece não ter lógica nenhuma, né? Mas a gente vai ver que tem sim uma razão bem forte por trás disso. E olha, não é algo abstrato. Pensa em coisas bem concretas do dia a dia. Sabe aquela história de entrar em relacionamentos que são sempre parecidos? Ou tomar decisões na carreira que levam para o mesmo beco sem saída? Ou simplesmente ver os mesmos resultados frustrantes acontecerem, não importa o quanto se tente fazer diferente? É disso que estamos falando. Para a gente conseguir entender isso melhor, nosso caminho hoje vai passar por 4 pontos. Primeiro, vamos falar da tal armadilha da familiaridade, que é bem surpreendente. Depois a gente vai descobrir que existe um tipo de mapa invisível guiando as nossas ações. Em seguida, vamos ver o peso emocional que tudo isso causa. E por último, qual é o primeiro passo para começar a enxergar uma saída. Bom, vamos lá, mergulhando no primeiro ponto. A primeira parte da resposta está num conceito que meio que vira a nossa lógica de cabeça para baixo. A armadilha do que é familiar. E aqui está o ponto mais importante de todos, talvez. Para quem está preso nesses padrões, a causa não é falta de força de vontade, não é fraqueza. Existe um sistema, uma lógica que está operando ali por trás. E é esse sistema que a gente vai começar a desvendar agora. É aqui que a coisa começa a ficar clara. Existe um conflito de interesses. Enquanto a gente busca conscientemente a felicidade, a nossa psique, lá no fundo, tem uma prioridade muito mais básica, mais primitiva. Reduzir a tensão interna, custe o que custar. E qual é o jeito mais rápido que a mente conhece para diminuir a tensão do desconhecido? É simples, voltar para o que ela já conhece. E esse lugar é o familiar. E aí que está o grande paradoxo. A mente prefere um sofrimento que ela já conhece do que uma felicidade que ela não conhece. Porque o conhecido, pelo menos, é previsível. Essa frase resume tudo. Mesmo que a situação seja péssima, o fato dela ser familiar dá uma ilusão de controle. A gente já sabe como começa, como se desenrola e como termina. Essa sensação de previsibilidade que a psique busca para se acalmar. Tá, mas de onde vem essa preferência por certos padrões, até pelos que machucam? Para entender isso, a gente precisa avançar um pouco e explorar o tal do nosso mapa interno invisível. A base desse mapa é construída lá atrás, bem no comecinho da vida. As experiências que formaram a gente na infância, os laços que criamos, as dores que sentimos, as lições que aprendemos, tudo isso vai desenhando as rotas principais do nosso mundo emocional. E esse mapa não fica esquecido numa gaveta, não. Hoje em dia, quando acontece alguma coisa que desestabiliza a gente, um conflito, uma perda, uma mudança grande, a mente, na busca por segurança, corre na hora para esse mapa antigo. A intenção é se proteger, mas o resultado, bom, muitas vezes é a repetição do mesmo erro. Um dos elementos que mais deixa marcas nesse mapa é o que a psicanálise chama de trauma. E aqui é importante dizer, trauma não é só um evento gigante, catastrófico. Pode ser qualquer experiência que, naquele momento, foi demais para ser processada, para ser, digamos, digerida. E essas emoções, elas não somem. Elas ficam ali guardadas. E isso leva a gente para o ponto mais sutil e talvez mais importante. A pessoa acredita de verdade que está fazendo uma escolha livre, consciente. Ela pensa, não, dessa vez vai ser diferente. Mas, na verdade, muitas vezes ela está sendo guiada por essas experiências não digeridas do passado. É como se fosse empurrada de volta para o caminho familiar. Ficar preso nesse ciclo, claro, tem um custo emocional gigantesco. Vamos dar uma olhada agora nos sentimentos que aparecem quando essa repetição vira uma constante, uma fonte de frustração. O resultado disso é um ciclo que cansa, que esgota. O padrão se repete. Logo em seguida vem a culpa, a sensação de fracasso. Para lidar com essa dor, a pessoa busca um alívio rápido. Só que como a raiz do problema continua lá, intocada, é só uma questão de tempo até o ciclo todo começar de novo. Com o passar do tempo, essa repetição vai alimentando uma voz interna, uma narrativa bem dura. Pensamentos do tipo, eu sou incapaz, ou tem alguma coisa errada comigo começam a soar como verdades absolutas. E isso vai minando a autoconfiança, a esperança de que uma mudança é possível. Então a grande pergunta é, como quebrar esse ciclo? A última parte da nossa conversa hoje não foca mais no problema,
mas no começo da solução, em como a gente pode começar a enxergar as coisas de um jeito diferente. O primeiro passo é entender o que não funciona. Tentar superar esses padrões só na base da força de vontade é como tentar derrubar uma parede que a gente nem vê. O que realmente funciona é acender a luz, ou seja, desenvolver reconhecimento e consciência sobre o que de fato está acontecendo. A verdadeira virada de chave acontece nesse momento. Um momento de humildade e de clareza, que é admitir para si, para enxergar um mapa que é inconsciente, talvez seja preciso um outro par de olhos, uma ajuda de fora. É exatamente aqui que processos como análise podem ajudar. E não é mágica, é um trabalho. Ele começa pelo sintoma, por aquilo que está doendo hoje. E aos poucos, como um detetive, vai revelando as associações inconscientes, o motor que está por trás da repetição, até que, finalmente, novas escolhas se tornam possíveis. Então, para resumir tudo, o ponto crucial da nossa discussão é este aqui. Enquanto não se enxergam as forças que movem a gente, a tendência é repetir. É quase automático. Mas, no momento em que se começa a ver, mesmo que seja só um pouquinho, o poder de escolher de verdade volta a ser uma possibilidade real. E para a gente fechar, fica uma pergunta, uma reflexão. Na vida hoje, que padrão parece que continua voltando, se repetindo, mesmo contra a vontade? Porque, no fim das contas, identificar esse ciclo já é o primeiríssimo passo para, quem sabe, poder escolher diferente da próxima vez.